Hesed, Ve'Rahamim, Ve'Shalom, Me'et Adonai, Yeshua HaMashiach, Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Eu gostaria de estar aqui expressando a minha indignação com a estranha atitude de uma pessoa, e eu vou fazer um vídeo explicando duas coisas. Uma, o que é evangelismo. Acho que três coisas, né? A segunda, brevemente, com relação à profecia nos dias de hoje. E também dar uma pincelada sobre uma seita, né? Uma pincelada. Nada preparado. Vou dizer como que aconteceu a indignação. Para iniciar. Nada está preparado aqui. Mais ou menos eu vou abrir a Bíblia aqui num texto que pretendo iniciar e vou estar lendo ele. Após explicar o que ocorreu. Foi assim. Uma pessoa, né, entrou onde não tem que entrar e disse assim, para alguém que não tem nada a ver, né? Entrou ela e outra pessoa num local que não tem que entrar para fazer uma coisa que não tem que fazer, e comum das pessoas que não têm o que fazer da vida, que é expressar opinião sobre aquilo que não foi convocado, não foi solicitado, né? Opinião hipócrita, opinião que tem como objetivo defamar ou difamar, né? E é interessante a hipocrisia, já vou explicar por quê. A pessoa disse assim, a pessoa viu, né? Entrou onde não tem que entrar, ela e outra pessoa. Saindo, eu escutei ela falando para outra pessoa que não tem absolutamente nada a ver com esse local, não tem absolutamente nada a ver com a minha vida. Disse assim, todo mundo hoje é profeta. De lá para cá eu fiquei muito angustiado, vou explicar por quê. Não, falou assim, exatamente assim, ó, todo mundo agora é profeta. Frase que eu escutei, ela se intrometendo na minha vida, no meu trabalho, e com alguém que não tem nada a ver nem com o cristianismo, nem da parte da minha denominação, do meu ministério, nem da parte da seita dela, não tem nada a ver com cristianismo nenhum, soltou essa frase. Bom, o interessante é que assim, eu, evangelista, faço trabalho de evangelização. Eu não sou profeta. Deixar bem claro aqui. Parece que tem gente que tem ouvido, mas não escuta. A gente fala. A pessoa torce o que a gente diz, a bel prazer. Então vamos tudo de novo, princípio básico do que é pregado aqui, do que eu anuncio. Não existe hoje profeta. Não existe hoje profeta, assim como eu anuncio. Não existe hoje apóstolo. 2025, depois de Cristo, qualquer pessoa hoje que se diga profeta é falso, profeta. Qualquer pessoa hoje que se diga apóstolo é falso, apóstolo. Vamos explicar os ministérios depois.
Primeiramente, eu sou evangelista. Quem é de fora pode achar que é a mesma coisa. Não é. Não é. O centro de tudo, vamos compreender os ministérios que existiram durante a história da humanidade. Vamos compreender esses ministérios. Deus prometeu a Adão, o Evangelho. Deus prometeu a Adão o Evangelho. Quando depois de ter pecado, Deus providenciou vestes para Adão e Eva com a pele de um animal que foi sacrificado por causa do pecado de Adão e Eva. Porque o ser humano não tem meios de por si próprio cobrir a sua nudez, que eles tentaram fazer com folhas, representando que o ser humano não tem a capacidade de alcançar a salvação. Somente Deus pode elaborar um plano, pode efetuar esse plano para a salvação daqueles a quem Ele escolheu. Isso aconteceu com Cristo. Então, lá em Gênesis é anunciado o Evangelho. Mais uma vez, lá para frente, Deus chama a Abraão: de ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Novamente, Deus está falando acerca de seu filho, Jesus, que é filho de Davi, que é filho de Abraão, através de quem a humanidade recebe a oportunidade de salvação. E muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos atentar que a salvação não é algo universal. Oba, pode pecar, oba, pode viver a vida do jeito que quiser, Jesus morreu por nós, então não vai acontecer nada. Não é nada disso. Tem gente interpretando assim. Inclusive dentro de igrejas. Que eu admirei muito, que eu admiro muito, que eu aprendi muito. Mas o que adianta estar dentro de um ministério que é tão cheio de conhecimento, que pratica o pecado deliberadamente, pecados sexuais, porque, oba! Estamos debaixo da graça. A coisa não é assim, a Bíblia é clara em dizer isso. Vamos explicar os ministérios. O centro de tudo é Cristo. O centro de tudo é Jesus. O centro da história, o centro da adoração. Tudo converge para Cristo, tudo, toda a história, todo o trabalho da salvação, toda a Bíblia, toda a Escritura converge para Cristo. Antes de Jesus, existiram os profetas. Antes de Jesus, existiram os profetas. Vai sendo escrito aí o Antigo Testamento. Então surge Jesus, chama discípulos. Vai sendo escrito aí o Evangelho. Depois de Jesus, no sentido de morte, ressurreição e ascensão aos céus, surgem os apóstolos. Vão escrevendo o Novo Testamento. O centro de tudo é Cristo. Foi escrito a Bíblia. Acabou profecia. Profecia é tudo aquilo que está escrito claramente na Bíblia, sem fazer cálculo alucinado, sem citar nome de pessoa que não está em livro, capítulo e versículo.
Profecia é o que está na Bíblia. Qualquer coisa que não está na Bíblia é falsa profecia. Os apóstolos são aqueles do período do primeiro século que escreveram o Novo Testamento. Acabou o Novo Testamento, acabou a era apostólica, acabou. Hoje a Bíblia está completa. Não existe profeta, não existe apóstolo. Qualquer um que se diga apóstolo hoje é falso, é mercenário. Qualquer um que se diga profeta hoje é louco. O que existe hoje então? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Biblicamente falando, existe evangelista, eu no caso, são pessoas que, obviamente, evangelizam, são evangelistas, evangelizam. Que igreja você vai se você aceitar a Cristo? Se você reconhecer Cristo como Senhor? Já não nos diz interesse. A gente pode sugerir alguma igreja, porque a gente tem uma convicção. Se você for para outra, glória a Deus, você deixando de beber, deixando de fumar, deixando de drogar, deixando de se prostituir, deixando de praticar pecados que vai te levar ao inferno, para nós está ótimo. Eu sou um evangelista, eu falo de Jesus, acabou. Acabou. Eu não sou profeta, eu não sou apóstolo. Não existe isso hoje. Existe evangelista, existe diácono, existe pastor, existe bispo. Algumas igrejas chamam de reverendo. É um bispo. Alguns vão falar que pastor e bispo é a mesma coisa. Assim como presbítero, ok. Vamos tentar identificar o ministério e esquecer o rótulo, tá? O diácono serve um público num local físico. A igreja de Cristo não é algo físico. A igreja de Cristo, a igreja não é um edifício. A igreja não é um estabelecimento, um prédio onde pessoas se reúnem. A igreja de Cristo são as próprias pessoas convertidas, que aceitaram a Cristo, que se batizaram nas águas por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, após adultas, após confissão de fé, como mandou o Senhor Jesus, são batizadas em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas pessoas são a igreja, que se reúnem como igreja, em sua própria casa, em um local físico, um estabelecimento alugado, um estabelecimento comprado próprio, se reúnem na casa de algum irmão, como se reuniram em catacumbas, escondido. A igreja são as pessoas, não é o prédio. A igreja são as pessoas, não é uma única denominação, são todos os salvos. Quem define isso é Jesus Cristo. Quem define isso é Jesus Cristo. Pois bem, para o aperfeiçoamento dessas pessoas que foram evangelizadas, chegaram até Jesus graças a algum evangelista, ainda que seja um pastor, um bispo, um reverendo, um presbítero. Ele fez o trabalho de um evangelista, ele falou de Jesus. Porque existem pessoas que não fazem trabalho nenhum nesse sentido, se fecham lá dentro do seu clube, oba, a gente pode pecar,
oba, a gente é melhor do que os outros, oba, a irmã velhinha se relacionando com o irmão novinho, oba, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Pessoas sérias vivem uma vida séria diante de Cristo e evangelizam, sofrendo perseguições, sofrendo insultos, recebendo ingratidão, pagando do próprio bolso para evangelizar, como eu pago do meu próprio bolso para evangelizar. Cada Bíblia que eu tenho foi comprada, cada coisa que eu tenho, por mais simbólica que seja, foi comprada. Cada vídeo que eu posto falando de Jesus, eu pago, recarga no celular. Cada panfleto de evangelização eu paguei. Cada dia que eu deixei de trabalhar para estar evangelizando, isso vai me ter um custo posteriormente, porque eu preciso pagar aluguel, preciso pagar água, preciso pagar a luz. Todo mundo me detesta, mas todo mundo me cobra, todo mundo quer o meu dinheiro. Não pense que eu estou ganhando dinheiro com esse ministério, que até agora eu só gastei. E não é só 10% não, eu chego a colocar tudo que eu ganho para estar evangelizando. Para a pessoa que está indo para o inferno ouvir e desprezar, mas pelo menos ela escutou. Eu, que não passo de um evangelista só, não sou profeta, porque não existe profeta. Não sou apóstolo, porque não existe apóstolo. Agora, eu tenho o mesmo ou mais direito de usar uma quipá que qualquer delinquente tem de usar um boné. Eu comprei a minha quipá. Eu não preciso da quipá para salvação. Mas é o meu estilo. Não sou judeu messiânico. Gostaria de ser, tentei ser, mas tem muitos desvios fora do cristianismo, depois a gente vai relatar também. Eu tenho o mesmo direito ou mais de ter uma bandeira judaica, de ter uma bandeira de Israel. Eu tenho o mesmo mais direito de ter uma bandeira de Israel que qualquer pessoa mundana tem de comprar uma camisa de time de futebol. Ele torce para o time de futebol dele. Eu torço pela restauração de Israel, porque implica na segunda vinda de Jesus, implica na restauração de todas as coisas, implica na ressurreição dos mortos para a vida eterna. No fim da dor, no fim do sofrimento, no fim da morte, no fim da tristeza, implica tudo isso, a segunda vinda de Cristo, para os salvos. Eu tenho mais direito de, com o meu dinheiro, fruto do meu trabalho, do meu suor, no semáforo, vendendo bala. Eu que sou técnico eletricista formado, há 15 anos entregando currículo e ninguém contrata. Eu tenho muito mais direito de ter 7 traduções da Bíblia do que qualquer pessoa mundana tem de ter uma estante com 7 marcas de uísque. Eu tenho muito mais direito de usar uma roupa social que eu compro no brechó, que eu pago R$ 1 numa camisa, R$ 5 num paletó, para poder pagar aluguel, água e luz de pessoa que fica de perna para cima esperando as coisas cair do céu. Eu tenho muito mais direito de usar uma roupa de brechó, que eu devo ter 2 peças de roupa, que seria uma para trabalhar, a outra para ir para a igreja. Tá chovendo, eu não tô nem com toalha para me enxugar. Eu não tô nem com toalha para me enxugar. Eu tava com uma toalha há tanto tempo que já virou pano de chão, já foi pro lixo. E eu tô só com conta para pagar, só com dívida, eu só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando.
e debaixo de xingo, e trabalhando, e fazendo ministério de evangelização, que é obrigação. Não sou profeta. A pessoa come o meu dinheiro, vê que eu não gasto dinheiro com droga, vê que eu não gasto dinheiro com bebida alcoólica, vê que eu não gasto dinheiro com cigarro, vê que eu não gasto dinheiro com roupa de marca, vê que eu não gasto dinheiro com orgia, dá aquela afronta diabólica. Todo mundo agora é profeta. Escutei, meu ouvido é bom. Meu ouvido é bom. Meu ouvido é bom. Eu sei a placa do carro que está atrás de mim, só pelo radar aqui, ó. Eu sei a placa do carro que está atrás de mim. Tem uns que buzina como se eu fosse atravessar sem olhar. Eu não preciso olhar para saber que tem um carro atrás de mim. Não preciso olhar para saber que pela redução da rotação do motor dele ele vai virar. Não preciso virar o pescoço, quebrar o pescoço para olhar para ele, para saber que tem um carro, eu já identifiquei. Cheguei na ponta da calçada, não precisa buzinar, eu paro. Pela audição eu sei que ele parei, sem virar o rosto, faço sinal para ele ver. Eu sei que ele está atrás de mim. O homem do meu dinheiro vai esperar mais um pouco, não vence dia 30, vence dia 5. Vai aprender a medir as palavras. Todo mundo agora é profeta. A seita diabólica dela tem alguém que se diz profetiza. Tem uma mulher que ensina, que a Bíblia proíbe mulher ensinando. A Bíblia proíbe mulher ensinando. Não existe pastora, qualquer pastor é do diabo, porque não existe pastora. Escapou, mas muito menos profetiza. Muito menos profetiza. Uma seita diabólica que fala que o sacrifício de Jesus na cruz não foi o suficiente para perdoar o pecado dos salvos, daqueles que aceitaram a Cristo. Agora todo mundo é profeta. Números, capítulo 11, versículo 29. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas. E se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. O próprio Moisés, vamos um pouquinho mais longe, Joel. Vamos um pouquinho mais longe, profeta Joel. Estou citando o Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento, Joel. A Bíblia estava sendo escrita. A Bíblia não estava completa. Estávamos exatamente no período anterior a Jesus Cristo. O período dos profetas, tá? Vamos lá para Joel. Capítulo 2. Versículo 28, diz assim: então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas
profetizarão. Não tem por que olhar o meu local restrito e falar com um mundano que não tem nada a ver com a nossa vida. Todo mundo agora é profeta. Quem dera todo mundo, quem tá na Bíblia, já para ela, quem dera todo mundo fosse profeta, quem dera. Ela vem falar sobre mim, que bato na tecla que hoje, período que a Bíblia já terminou de ter sido escrita, não existe profeta no Antigo Testamento, não existe apóstolo escrita do Novo Testamento. Profecia hoje é a Bíblia. Profecia hoje é a Bíblia. Só a Bíblia. Esta, por causa da hipocrisia dos outros, especialmente os que mais sabem, e de seus pecadinhos sexuais que Deus até não pronunciar, surge agora Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho. Por que Igreja Apostólica? Tem apóstolos hoje? Não. Igreja Apostólica porque ela é inteiramente fundamentada, como diz a Bíblia, no fundamento dos apóstolos, que é Jesus Cristo. Como? Através de visão? Através de sonho? Através de revelação? Não! Através de se seguir fielmente o panorama bíblico. Lembrando que a gente tem um foco muito especial no Evangelho e nas cartas dos apóstolos. Pedro, João, Tiago, Paulo, Apolo. Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Esse é o foco. Esse é o foco. Por quê? Existem coisas no Antigo Testamento, que deixaram de ser. Guarda do sábado, circuncisão, apedrejamento, dons, milagres, enfim. O que existe hoje para o aperfeiçoamento da igreja, que não é um edifício, são as pessoas salvas. Existe o evangelista, eu vou evangelizar. Qual que é a igreja a pessoa vai se aceitar? Falei de Jesus para tanta pessoa, falando que tal denominação era uma seita, e ela com parente daquela seita, ela aceitou Jesus graças à minha pregação, não graças ao parente, mas ela foi à igreja do parente, a seita do parente. Se eu falei de Jesus para ela, é porque estava bebendo, era porque estava fumando, se destruindo, usando droga, sem ter o que... Porque para uma pessoa, o que tem de errado beber? O que tem de errado fumar? Quando você ficar doente por causa disso, quando você perder um emprego por causa disso, quando você perder tudo que tem por causa disso, quando você ficar sem comida na sua prateleira, na sua panela, no seu prato, e você vier para alguma igreja com aquela cara lavada, pedindo cesta básica, e a pessoa corretamente der para você o envelope do dízimo, porque a sua vida inteira você deu dinheiro para o diabo,
através do cigarro, através da bebida, através da droga, através de roupa de marca. Aí quando bate a fome, você lembra do pregador que você falava mal. Ó, dízimo. Aqui é bala na agulha. Aqui é bala na agulha. Aqui tem café no bule. Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho. Aqui não é para Nutella, não. O que existe hoje para o aperfeiçoamento da igreja? O corpo de Cristo, os salvos. O evangelista, ele vai evangelizar. Quem se converte, quem se batiza, se torna um evangelista. Isso é obrigação de todos. Quem não faz é ele e Cristo. Vai ser cobrado. Estou fazendo só a obrigação. Estou gastando para fazer minha obrigação, tá? Estou gastando. Daqui a pouco meu café acaba e eu não tenho um centavo. Em vez de acabar o sabonete, eu não tenho um sabonete. Mas panfleto de evangelização, filho, tá na rua. Todo mundo que eu vejo sofrendo, eu preciso disso, é só me dá, vem a nós, vem a nós, vem a nós. Eu tô Jesus, tô Jesus, tô Jesus, tô Jesus. E agora tô na internet. Tô Jesus. Tô Jesus, tô Jesus, tô Jesus. Tô pagando do meu bolso. Você compra a sua garrafa de cerveja. Você compra o seu maço de cigarro. Você compra a sua bebida alcoólica. Eu posso muito bem comprar minha Bíblia. Eu tenho pleno direito de comprar minha Bíblia. Eu tenho pleno direito de comprar o meu enfeite. Pleno direito. Você compra a sua corrente de ouro. Eu tenho pleno direito de comprar minha kippah, mesmo não sendo judeu. Eu tenho pleno direito de comprar o meu manto de oração, mesmo não sendo judeu messiânico. Mesmo não achando ou crendo que isso aqui vai me curar ou trazer cura para alguém. Para mim, não é para os judeus, não é para o judaísmo messiânico, não é para os apóstatas neopentecostais. Para mim, isso aqui é um estilo. Para mim, isso aqui é um estilo. Com um significado muito profundo. Sim, não o de um amuleto, não o de um objeto com poder mágico. Para mim, essa bandeira tem um significado. Eu não sou judeu. Eu não quero me passar por judeu. Eu não sigo o judaísmo. Eu não sigo o legalismo. Mas eu posso ter uma bandeira assim como uma pessoa tem na sua casa um vaso de planta. Uma rosa. A pessoa olha e fala, que bonito. Eu olho isso aqui, eu sinto, que bonito. Deus amou um povo. Deus chamou um povo. Através desse povo, eu conheço a salvação. Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Eu não sou judeu. Mas eu sou salvo. Porque Cristo, judeu, morreu por mim. Porque judeus, profetas e apóstolos escreveram a Bíblia, que hoje eu leio, traduzida numa nova versão. Eu não conheceria a palavra de Deus se não fosse judeus. Eu não estaria salvo se não fosse um judeu.
chamado Jesus Cristo. Eu amo esse povo. Eu, particularmente, amo esse povo que sofre, assim como eu sofri a vida inteira. E eu cheguei à conclusão de que é porque nós somos escolhidos pelo único e verdadeiro Deus. Eu que não cria ou não aceitava em predestinação, passei a estar compreendendo predestinação, eleição. Porque tem aquela pessoa que você fala de Jesus, ela compreende tudo, mas não aceita Jesus, não reconhece Jesus. Você tem um monte de pessoa que peca à vontade, não acontece nada na vida dela. Ela olha para mim e para outros e dá risada. Servindo a Cristo, se santificando, não bebendo, não fumando, não se prostituindo, não roubando, não traficando, não adulterando, ela olha pra gente e dá risada. Era para ser o contrário. Era para o cristão satirizar o mundano. É o mundano que satiriza o cristão. A pessoa dá risada quando você leva uma vida saudável. O hospital tá cheio, não é de pessoa que bebe suco de laranja com beterraba. O hospital tá cheio de pessoa que fuma cigarro, tá cheio de pessoa que usou droga, tá cheio de pessoa que bebeu bebida alcoólica. Eu não sei de onde surge a graça de dar risada de mim por eu ter parado de beber, parado de fumar, parado de adulterar, nem relacionamento eu tenho mais, para falar a verdade. Inclusive sobre isso, dentro do que há hoje para a edificação do corpo de Cristo, existe o diácono. O diácono já começa a lidar com o corpo de Cristo, os salvos, ou até os perdidos que estão sendo evangelizados, corpo a corpo, contato. Pode pegar na mão para orar, vai ter o contato visual de pessoas chorando a sua vida, né? Vive afastado de Deus. Aí quando vem a desgraça, aí vem atrás de quem falava mal. Tá bom. O diácono vai estar mais próximo ali do ministério. Na intermediação. Você que assumiu um compromisso com Deus, você quer o seu envelope do dízimo, você quer seu envelope da oferta. Normalmente é o trabalho do diácono segurar esse envelope, segurar o cesto, recolher os dízimos e as ofertas, que vão ser utilizadas para a obra de Deus, né? Pagar o aluguel do edifício onde a igreja se reúne, a água, a luz, né? Comprar equipamento, né? Para evangelizar, uma câmera que dê pausa, né? Para a gente não ficar procurando texto, né? Comprar panfleto de evangelização, imprimir, quem sabe fazer um jornal, uma revista de estudo, levar o evangelho até uma aldeia indígena, até outro país que não conheça o evangelho, de preferência, né? Não onde já tem. O diácono vai estar ali, né? Fazendo um cadastro de quem está em dificuldade financeira, né? Que é uma cesta básica, maravilha. Vamos fazer um cadastro de pessoas que querem uma cesta básica. Vai chover pessoa, até quem não precisa, dando nome. Eu quero ver a hora que eu pedir, tá? Doação de 1 quilo de fubá, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz. Quem vai fazer cara feia, cara torta? Dá, ninguém quer, mas receber. O mesmo que fuma cigarro, bebe bebida alcoólica, gasta dinheiro com orgia, aí vem atrás da igreja pedir cesta básica. Achando que o pastor é obrigado a dar, a igreja é obrigada a dar, né? O pastor é bonzinho, a igreja tem dinheiro. Eu vou repetir, igreja apostólica, verdadeiro evangelho. Até o presente momento eu estou gastando tudo que eu tenho para evangelizar, não ganhei um centavo com isso até agora. É perigoso eu estar ganhando só o ódio, porque eu prego a verdade, não aliso a cabeça de ninguém. Ministério alisando a cabeça tem um monte de drogado, tem um monte de pecador sexual premeditado, tem um monte. Seita
dando profetada. Tem um monte se dizendo apóstolo, pregando prosperidade, cura. Tem um monte usando amuleto, manto de oração que nunca foi amuleto, sendo usado como amuleto, fazendo a réplica da... Eu tenho aqui uma miniatura da menorá. Representa a presença de Deus, luz do mundo. Jesus, o nome de Jesus em hebraico dá exatamente a parte de cima do nome, dá certinho as 7 chamas do candelabro, para você ver como que existe um simbolismo na Bíblia. Simbolismo. Mas não é amuleto, não é mágica. Nós temos o suco de uva, que nunca na Bíblia foi usado vinho alcoólico, mais estudo para frente, simbolizando o sangue de Jesus, o pão, simbolizando o corpo de Cristo, da ceia, que somente os batizados podem tomar, após uma autoanálise, se arrependendo dos pecados que ainda porventura tenham cometido, sem querer, né? Não é pecado premeditado não, pelo amor de Deus. Nós temos o simbolismo do batismo, que tem que ser feito fisicamente, do jeitinho certinho, é pura imersão. Pessoa adulta, pessoa arrependida, há algum tempo, né, sendo devidamente discipulada. Quem chegou num discípulo lá, o eunuco, né? Eis aqui água, o que impede de eu ser batizado? Ele já conhecia o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo não consultou homem nenhum. Ele já conhecia o Antigo Testamento. As pessoas hoje são evangelizadas porque não tem essa formação. Senão, vê esse evangelho que tem hoje aí. Pode adulterar, pode trocar de esposa, pode ser clube, swing, que eu não vou nem falar o significado de swing, tem igreja tradicional hoje, swing, troca de casais, igreja, na maior descarada, está debaixo da graça. Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo nós temos evangelistas, sou eu. Acima do evangelista, num plano de carreira, nós temos o diácono, lida direto com o público, tá? Qual que é a diferença? O evangelista não precisa ser casado, devidamente casado, o diácono sim, tá? Nós temos pastores, tá? Pastor não é alguém que nos leva até Deus, tá certo? Pastor não simplesmente prega, pastor não simplesmente evangeliza. O trabalho do pastor, o verdadeiro pastor, inclui visitar quem está enfermo, visitar o membro que deixou de ir na igreja e ver o que aconteceu, não é virar as costas para ele. Ele está nervoso comigo, vai lá. Ele me ofendeu, vai lá. Você é pastor ou você é um fantoche? Está no hospital em estado terminal, vai lá. Eu só vou orar, ele não vai ser curado, vai lá. Você ser pastor. Tem irmão necessitado de comida, ele vai providenciar doação de irmãos e vai levar a comida para aquele irmão. Tem irmão que chegou na igreja e está necessitado de roupa, ele vai providenciar doações, arrecadar, levar roupa. Tem um irmão que alugou uma casa e está precisando de imóvel, ele vai arrecadar. Esse é o pastor de verdade. Além do ministério de pregação, que não é repetindo o culto dos outros, culto herege, vai pregar, vai fazer esse trabalho. Também tem que ser casado. Ministrando, administrando um grupo de pastores, o que vai ser pregado, né? A doutrina da igreja,
é o bispo. O bispo é um superintendente dos pastores, certo? Também tem que ser casado, ok? Então, o meu ministério não é profético, porque não existe profeta hoje. O meu ministério, a igreja é apostólica, mas eu não sou apóstolo, tá? A igreja apostólica verdadeiro, evangelho, se torna profética quando ela abre a Bíblia e fala: Jesus vai voltar. Isso é profecia. Jesus vai voltar no dia tal, do mês tal, do ano tal. Já não é mais profecia, é heresia diabólica. Todo mundo agora é profeta. Você nem se enxerga onde você está. Como você fala um negócio desse? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 2. Versículos de 18 até 20. Uma parte aqui. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Vamos lá, ponta a ponta aqui. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Anjo é uma palavra que tanto no hebraico como no grego significa mensageiro, tá? Então, no caso aqui, ao anjo da igreja em Tiatira, né? Ao pastor da igreja em Tiatira, ao presbítero da igreja em Tiatira, ao bispo da igreja em Tiatira, tá? Ao responsável, àquele que traz a mensagem, aquele que elabora a pregação. Tiatira vai ter um simbolismo, uma simbologia, mensagem para outro dia. Essa é a mensagem do Filho de Deus. Filho de Deus, Isaías 9,6. Deus em forma humana. Ele não é menos Deus do que Deus, ele é o próprio Deus na pessoa do Filho, na segunda pessoa. Ele não é outro Deus. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é YHWH, para a honra e glória do Deus Pai. Cujos olhos são como chamas de fogo, simbologia de sua onisciência. Jesus Cristo sabe todas as coisas. Cujos pés são como bronze polido. Ele vai esmiuçar os inimigos de Deus, os inimigos de Israel, tá? Isso é uma profecia. Isso sim é profecia. Está na Bíblia. Sei de tudo que você faz. Novamente, Jesus Cristo é onisciente. Jesus Cristo sabe todas as coisas. Quando Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se Pedro amava, na terceira, Pedro se tocou que ele estava fazendo um paralelo com a negação que Pedro fez de Jesus 3 vezes.
E pelas 3 vezes Jesus Cristo disse para ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. É o que eu estou tentando fazer aqui. É uma obrigação. Não é um privilégio de um grupozinho, principalmente quando esse grupozinho faz profecia não autorizada, que obviamente não se cumpre, e põe uma mulher para ensinar besteira, inclusive que o sacrifício de Jesus na cruz não foi o suficiente e que é para o cristão observar práticas judaicas que foram abolidas. Todo mundo agora é profeta. Só herege que eu saiba, eu não sou profeta. Eu só gasto meu dinheiro como eu quero. E não é pecando. E é parte do meu dinheiro. A outra parte você vai esperar para deixar de ser Deus. A data. A data do vencimento, e não a data que eu recebo. Você aprender a fechar a boca. E não invadir espaço que não lhe diz respeito. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Uma denominação, uma seita, que tem um excelente trabalho filantrópico, tem indústrias de alimento natural, acho que sem conservante, muito bom. Conheço pessoas dessa seita que tem lá sua, não sei nem como chama, frutaria. Ótimo local, gosto muito. Você tomar um suco de laranja com beterraba, suco de laranja com couve, suco de laranja com cenoura, muito bom. Comer uma fruta, comer um lanche natural, um pão integral. Maravilhoso isso, maravilhoso, muito bom, muito bom. Parabéns. Obras, parabéns, obras. Jesus conhece, Jesus reconhece, parabéns. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, aí usa um nome simbólico aqui, Jezabel. Eu ouvi falar que Jezabel significa a pura. Então não me venha colocar atributos a ela. O único atributo que eu aceito é o de Deus. Tá? Ninguém vai tomar o lugar dele para mim. Que se diz profetiza. Hoje a coisa mais fácil que existe é reconhecer um falso profeta. Não existe profeta hoje. Como que uma pessoa que crê numa profetisa olha para mim e fala: agora todo mundo é profeta? Eu olho para o meu lado, eu olho para qualquer direção, todo mundo está na droga, todo mundo está no álcool, todo mundo está no adultério, todo mundo está na prostituição. Uma maioria está no satanismo assumidamente. Há quem esteja na alteração do que é gênero, do que é sexo. Você está preocupada, enciumada com um cristão fazendo trabalho de evangelização, gastando seu dinheiro não em coisas pecaminosas. Mulher não prega, nem vou citar o versículo de novo. Mulher não pode pregar. Profeta não existe hoje. Faça os meus servos se desviarem. Quer porque quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque quer obrigar o cristão que não está debaixo da lei judaica a observar o sábado.
a observar regras com relação a alimentos, como não comer carne de porco, não comer linguiça, não comer bisteca. Chega ao exagero de proibir beber, não sei se é refrigerante ou certas marcas de refrigerante, meu café você esquece. Apesar que essa afrontadora bebe café, eu achei tão estranho, essa seita não permite que se beba café. Vamos falar um pouquinho dessa seita. Segura? Segura? Em 1818, um pastor batista, isso me chama muita atenção, né? Porque na minha opinião sincera, os batistas são excelentes no conhecimento bíblico, são excelentes. A Igreja Batista é excelente no trabalho de apologética. Apologética é você denunciar as seitas, mostrar as falhas na Bíblia. Eu duvido que eu não esteja levando burdoada de batista, aqui eu devo ter explicado alguma coisa. Eu não sou judaizante, eu não sigo lei judaica, não sou obrigado a seguir lei judaica, mesmo tendo uma bandeira de Israel, mesmo tendo um manto de oração, que eu não uso como manto de oração, uso como enfeite, kippá, uso como estilo, estou fazendo esse vídeo sem usar. Nada me proíbe de ter um cenário, nada me proíbe de alcançar pessoas que hoje estão sendo enganadas por falsos apóstolos. Nada me proíbe de ter um cenário para alcançar essas pessoas. Tá certo? E pouco a pouco explicar simbologias. Simbologia. Ok? Mas vamos lá. Estranho. É que a Igreja Batista, ela tem uma autonomia, né? Não é algo assim com autoritarismo centralizado, como é determinadas seitas, determinadas igrejas, como vai ser essa aqui, para não ter essa bagunça. São seitas, mas nesse aspecto eu dou pontuação para elas. Porque para ter um ministério rachado, igreja tal, ministério isso, igreja tal, ministério aquilo, igreja tal de não sei onde, igreja tal, ministério rachado. Ou para ter várias igrejas batistas autônomas, com uma igreja que eu conheci pessoalmente, pecando premeditadamente, né? Clube das idosas, clube sexual das idosas. Uma outra que eu fui que troca de casal. Outras que bajulam o judaísmo, coisa que eu não faço nesse nível, de se ler a Bíblia e não se pronunciar a palavra Deus onde está escrito Deus, porque os judeus não pronunciam a palavra Deus. Você pega um panfleto, o panfleto está retalhado, está escrito dus, não pode falar Deus, está escrito dus, de apóstrofo us. Para não ter bagunça aqui é centralizado. Para não ter bagunça, para não ter divisão aqui é centralizado. Aqui, Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho. Ou afina a vitrola aqui, ó, no diapasão, ou cai fora, usa outro nome. Pronto. Te abençoe em nome de Jesus. Tchau. William Miller.
Pastor Batista, em 1818, leu e compreendeu muito mal e equivocado Daniel capítulo 8, 14. E fez uns cálculos doidos, né? Que conflitam com aquela passagem de Jesus que ninguém sabe o dia da segunda vinda. Ele achou que 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 anos, tomou como determinado ano ali base para o cálculo. Em 1818 ele anunciou a segunda vinda de Jesus para 1843. Ele anunciou uma data para a segunda vinda de Jesus. Um pastor batista, hein? Não era para ser riquíssimo de conhecimento teológico, escatológico, apologético. Como que dá uma dessa? Sabe qual foi o problema? Muitas pessoas, de diversas denominações inclusive, tá? Diversas denominações. Abandonaram seus empregos, venderam suas casas, seus terrenos, seus carros, tiraram os seus filhos da escola e na data 23 de março de 1843 subiram para as colinas para aguardar a segunda vinda de Jesus. Nada aconteceu. Aí o cara não quer dar o braço a torcer, né? Passou o primeiro fiasco. Ele refez os cálculos que Jesus não autorizou, que a Bíblia não autoriza esses cálculos, nem da parte dos adventistas, muito menos da parte das testemunhas de Jeová. E refez uma nova data, que as testemunhas de Jeová vai ser um grupo que vai surgir dos adventistas, tá? Depois disso aqui. Copiando essa mesma porcaria que eles fizeram. Vou data para a segunda vinda de Cristo. Refez o cálculo e não dá o braço a torcer e reinterpretar o equívoco depois que todo mundo fica lá esperando, sem casa, filho fora da escola, de boca aberta. Jesus não voltou. Refez o cálculo e profetou. Não sou eu que sou profeta não, tá? É a tua seita que é profeta, tá? Todo mundo é profeta, todo mundo é traficante, todo mundo é usuário de crack, todo mundo é alcoólatra, todo mundo agora tá, é prostituta na internet, tá faltando é evangelista. Tá faltando é gente que cuide da própria vida, é isso que tá faltando. Todo mundo agora é profeta. Profetou o cálculo para 21 de março de 1844, de novo, e o cara já tinha 100 mil seguidores, 100 mil seguidores, tudo lá de boca aberta, sem casa, sem emprego, sem vaga em escola, porque o boca aberta largou tudo para seguir um profeta. No período que não existe mais profeta. Está lá de boca aberta pela segunda vez esperando a segunda vinda de Cristo. Nada de novo, lógico. Segunda desilusão dos bobos. Refaz de novo. Né? 22 de outubro de 1844. Agora Jesus volta. Terceira decepção, entre aspas, né? Decepção para quem não conhece a Bíblia. A diferença é que esse pastor batista, né? Ele não merece ser chamado de pastor batista. Conheço a igreja batista, é excelente. Eu acho excelente a igreja batista, eu acho excelente. Mas essa daqui... Igreja Batista profetizar uma data para a segunda vinda de Jesus.
vou nem comentar. A diferença é que o Miller aqui se arrependeu, reconheceu o erro, reconheceu o equívoco, publicamente. Ainda falou que a gente não tem que ter vergonha de reconhecer os erros. Aí ele aprendeu com o erro dele, terminou o resto da vida dele ali adorando a Deus quietinho, né? Sem desvaneio, sem loucura. Mas teve um grupinho dele aí que não deu o braço a torcer, não vou me atrelar muito a nome aqui, mas teve um grupo aí, ó, Ian Edson, acho que uma outra pessoa, e a tal da profetisa Ellen White, que decidiram não dar o braço a torcer e reinterpretar o que teria acontecido nessa data, que não tem autorização para fazer cálculo, para fazer data. Atenção, a Adventista do Sétimo Dia é uma seita diabólica. Atenção, Testemunha de Jeová é uma seita diabólica. Pronto, falei. Atenção, é pecado fazer cálculo para a segunda vinda de Jesus. Atenção, ninguém pode falar o dia da vinda de Jesus. Atenção. Atenção, ninguém pode profetizar nada que não esteja na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus vai vir uma segunda vez. Fala. Não fala a data. Fala que ninguém sabe a data. Isso fala. Se ninguém sabe, ninguém sabe. Pronto, e acabou. Não tem história. Não tem conversa. Não é para abandonar a casa, não é para vender bens materiais, não é para tirar o filho da escola porque Jesus vai vir em breve, não é. Deus quer nos encontrar servindo, vivendo a nossa cidadania terrestre de uma forma digna. Filhos na escola, direitinho. Mãe olhando o caderno do filho para ver se fez a lição direitinho, todo dia, telefonando para a professora para perguntar se não vai ter aula mesmo, telefonando para a escola para perguntar se não teve lição mesmo, é no pé, para não ver o filho repetir de ano, ser deixado para trás no mercado de trabalho, não ter um prato de comida. Mãe olhar a bolsa da criança, do adolescente, para ver se não tem droga, ver se não tem cigarro. Olhar as companhias com quem ele anda, namorar dentro de casa. Isso é o evangelho. Isso é o verdadeiro evangelho. Namoro não é fazer sexo, não. Namoro é conversar, nem muito agarra, beija, não. Para ver se os dois seguem a mesma doutrina, os dois têm a mesma fé, os dois têm o mesmo pensamento de como criar filho. Se perceber que é diferente, ó, cada um pro seu canto. Ato sexual só depois do casamento. Casou não é para divorciar. Divorciou não é para casar de novo. Isso é o verdadeiro evangelho. Isso é o verdadeiro evangelho. É evangelizar. É olhar para o mundo e perceber que as pessoas precisam escutar que existe uma eternidade de tormento, existe uma eternidade de tormento. E existe uma oportunidade de salvação, se chama Jesus. Não é olhar para drogado, tá tudo bom, olhar para pinga, tá tudo muito bom, olhar para adultério, tá muito bom, olhar para um evangelista e falar que todo mundo agora tá certo. Tem louça na tua pia para lavar, não? Veio mostrar uma casa para vender. Tá vendendo uma casa que tá alugada? Se a pessoa comprar, você vai mandar a pessoa que pagou desocupar? Uma mão na frente e a outra atrás? A pessoa que alugou assumiu um compromisso de te pagar. Você não assumiu um compromisso de deixar ela morar. O que está acontecendo?
Ainda entra no nosso espaço para desaforar ainda. Desaforar com mentira e desaforar com hipocrisia. Eu não sou profeta. Não existe profeta hoje. A Ellen White não é profeta. Começou a torcer. O que Miller se arrependeu. As asneiras. É sempre assim. A primeira coisa que o idiota fala é que Jesus voltou invisível. Testemunho de Jeová, Adventista do sétimo dia, não, você não errou na data. Você errou o local. Jesus não voltou para cá, Jesus voltou para o céu. Primeira pergunta, ele estava onde? Daqui a pouco eu procuro um parafuso aqui, eu te entrego para ver se serve, tá? Jesus voltou para o céu em 1840 e pouco. E começou a fazer uma obra de purificação, porque o sangue dele para os adventistas não foi o suficiente. A morte na cruz foi inútil, porque além de ter que guardar o sábado para ser salvo, além de não comer carne de porco para ser salvo, além de aceitar uma mulher que não pode pregar, se dizendo como profeta numa época que não existe profeta. Jesus em 1840 começou a fazer uma obra de purificação. Quem morreu antes disso, sei lá o que aconteceu. Né? Porque a minha Bíblia é perfeita. Quando Jesus deixa claro que ele tinha que morrer na cruz para salvar. E deixa isso claro de Gênesis a Apocalipse, ele deixa isso claro. A Bíblia deixa clara que essa obra seria perfeita, não faltaria mais nada para a pessoa ser salva. Deixa claro isso. E eu até me perco, porque é muito absurdo. É muito absurdo. Ele começa uma obra de expiação. Lá, ele voltou no céu, ele está no céu e volta no céu. Quer dizer que a segunda vinda que ele prometeu na terra não era uma vinda na terra, é uma vinda no céu, onde ele já estava no céu. Como que eu venho de um lugar que eu já estou, eu não faço a mínima ideia. Sou eu que sou profeta. A maior blasfêmia diabólica que pode existir na face da terra é essa. O sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente. Não tem afronta diabólica maior do que essa. Você precisa guardar o sábado para ser salvo. Você precisa não comer carne de porco para ser salvo. Você precisa aceitar uma mulher louca como profetiza para ser salvo. Você precisa estudar a revista dos satanistas que bate de porta em porta para ser salvo. O sacrifício de Jesus na cruz não foi o suficiente, não foi. Não tem mentira maior do que essa. Eu que sou profeta. Eu que sou profeta. Jesus Cristo deixou muito claro. O sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Tá? O sábado é um dia de descanso, que foi criado para beneficiar o homem. Não é para o homem se escravizar ao sábado, fazendo coisas ou deixando de fazer coisas que são um peso. Quando os judeus, que não sou eu, que seguem um ritualismo que foi abolido, que não sou eu,
queriam empurrar isso para as pessoas. Jesus vem, venham a mim todos vocês que estão cansados. Cansados é quem precisa de descanso, cansado é quem precisa de sábado. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de ritualismo judaico, e eu vos aliviarei. Deus tirou esse... Jesus Cristo cumpriu a lei. Hoje eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus, que cumpriu a lei. É o que está escrito aqui no meu manto de oração judaico-messiânico. É o que está escrito aqui. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a Torá. Eu sou revestido da justiça de Jesus simplesmente crendo em Jesus. Mais nada. Mais nada. Isso aqui não é um amuleto de cura. Não é um amuleto de cura. Não é um objeto com poder mágico para curar. As pessoas no Antigo Testamento, na era da cura, que deixou de existir, com a Bíblia sendo escrita por completo, queriam tocar na borda do manto de Jesus para serem curadas, porque havia uma promessa no Antigo Testamento, o livro que eles tinham na época, em Malaquias, que nasceria o sol da justiça. Todos sabiam que era o Messias, trazendo cura em suas asas. A palavra asa no hebraico significa isso aqui, a borda do manto. O tzit, acho que é filactério em alguma tradução portuguesa, não sei. As coisas judaicas são traduzidas de uma forma tão diferente, acho que derivada do grego. Aí você tem que decorar 3 idiomas, chega uma hora que... Mas o importante é compreender. Então o que aconteceria? O Messias traria cura em suas asas. A palavra que é descrita é isso aqui, Então as pessoas queriam curar, queriam segurar isso aqui para ser curado. Da forma como eles compreenderam esse versículo. E foram curadas. Porque criam que aquele Jesus, filho de José e Maria, que viveu em Nazaré, era o Messias. Jesus é o Cristo, tá? Não é o objeto que é mágico, mas a pessoa que ele usava, a pessoa que usava esse objeto é o Cristo, o Messias, o Deus em forma humana, Isaías 9,6, que haveria de nascer, tá? Os apóstolos que traziam essa mensagem, que usavam elementos judaicos, mesmo sendo cristãos, não existindo ainda o judaísmo messiânico, por assim dizer, ou por interpretação alguém pode dizer que era isso o judaísmo messiânico, usavam isso. Não porque isso tivesse um poder mágico, mas porque isso é uma identidade de um povo. Isso é uma identidade de um povo. Isso é uma identidade de um povo. O baiano come acarajé. O sulista bebe chimarrão. O sulista bebe chimarrão. O japonês come temaki.
o povo judeu tem as suas características. E eu amo os judeus. Os judeus mataram Jesus, não sei o que, coitadinho. Jesus não é um coitadinho. Os judeus não mataram Jesus. Os nossos pecados mataram Jesus. E foi um plano elaborado pelo Deus dos judeus. Os judeus rejeitaram Jesus. Essa rejeição foi predestinação do Deus dos judeus, que vai salvar os judeus, como está profetizado na Bíblia, que é a única profecia que existe. Coisa que foi explicada pelos apóstolos. E hoje eu faço esse trabalho de evangelização. Para que as pessoas possam aceitar a Jesus, ser salvas, se batizando, se reunirem como igreja em algum local, sendo atendidas por diáconos, orientadas e assistidas em suas necessidades por pastores, conforme for administrado por bispos, de acordo com o pré-estabelecido por esse ministério apostólico, por estar fundamentado na palavra de Deus, e profético, quando anuncia coisas descritas na palavra de Deus, dentro dos limites estabelecidos, que é não colocar data, não colocar nome. Ok? Difícil de entender isso? Maravilhoso. Eu, como todo torcedor, tenho direito de me vestir como eu quero. Se eu estivesse nu, alguém poderia falar alguma coisa. Tá fazendo pornografia na internet. Eu estou com um manto judaico-messiânico. Por que judaico-messiânico? Porque tem uma frase usada pelos judeus messiânicos, né? Escrita em hebraico, que é a língua dos judeus, mas que cita Jesus, que hoje, por enquanto, conforme profetiza a Bíblia e explicou os apóstolos, não reconhecem Jesus como Messias. Por enquanto. Depois do arrebatamento da igreja, especificamente na segunda vinda de Jesus aqui na terra, de forma visível a todo olho, até quem estiver morto no inferno vai ver. Os judeus vão aceitar Jesus como Messias, reconhecendo inclusive a sua divindade única com a divindade do Pai. Aquele que é. A Igreja Adventista do Sétimo Dia comete o gravíssimo pecado de dizer que a morte de Jesus na cruz não foi o suficiente. Quando Jesus morre na cruz, ele diz uma frase que algumas traduções trazem como está consumado. Eu já vi outras traduções colocarem está feito, feito está. Me parece que é uma palavra grega, teletestai, que tem até uma cantora que eu admiro musicalmente, no mundo gospel, parece ter lançado um CD com esse nome, teletestai. Essa palavra grega, que é a língua que foi escrita ao Novo Testamento, que Jesus fala na cruz, significa está pago,
está pago, está quitado. O ser humano tinha uma dívida com Deus por causa do pecado. Jesus na cruz pagou essa dívida. Tudo que você precisa para ser salvo é aceitar. E como resposta a essa aceitação, você vai ter uma nova vida. Obedecendo a palavra de Deus. Não é profetinha, não é apóstolo. Não é fazendo campanha para ficar milionário. Não é querendo ser curado depois de ter vivido uma vida toda de pecado, adquirido doença desnecessariamente, ou de qualquer outra forma que seja, no mundo que está contaminado. Aguardando a segunda vinda visível de Jesus aqui na terra, para a restauração de todas as coisas. Trabalhando e estudando, não é tirando os filhos da escola, não é vendendo casa, não é subindo para a colina e ficar lá de boca aberta. Trabalhando, cuidando da própria vida, dentro da própria casa. Se reunindo como igreja, olha uma pessoa evangelizando de outra denominação e falar graças a Deus. Porque está todo mundo na droga, está todo mundo no álcool, está todo mundo na prostituição. Aluguei a casa para um evangelista. Aluguei a casa para um cristão. Olha que bonito. Olha que bonito. A casa dele tem 7 Bíblias. Não tem 7 garrafas de bebida alcoólica. Olha que bonito. Ele tem uma bandeira judaica como enfeite. Não é pornografia. Olha que bonito. Ele tem uma mesa e um celular para gravar a palavra de Deus para quem ainda não conhece. Não é um estúdio de pornografia. Olha que bonito. Ele tem provavelmente não sabe nem o nome, né? Se não falar candelabro, candeeiro, ele tem uma menorá. Ao invés de ter uma estátua, que Deus possa abrir os olhos daqueles que são cristãos ou desejam ser verdadeiros cristãos, para que não caiam na armadilha de seitas diabólicas, que têm uma aparência de cristianismo, mas levam pessoas a crerem em coisas que vão levá-las a toda a eternidade para o inferno, como o simples fato, por exemplo, de não existir inferno. Oba, não existe inferno, então eu posso pecar. Jesus cansou de avisar sobre o inferno. Jesus cansou de avisar sobre o inferno. Tá? Não se escravize a seitas diabólicas. Não se escravize a seitas diabólicas. Jesus virá numa data que ninguém sabe, ninguém pode calcular. Tá? Não existe cálculo na Bíblia para isso. Estaria proibido de antemão. Quando ninguém achar mais que ele vai vir, ele virá. Não demorou a sua vinda, porque 1000 anos para o Senhor é como um dia é como 1000 anos. A vida passa rápido. Eu pisquei o olho, eu estou com 40 e tantos. Foi ontem que eu lembro de mim criança brincando. Que eu lembro de mim criança reclamando que tinha que acordar bem cedo para ir para a escola, ia estudar morrendo de sono. Foi ontem que eu lembro que eu cabulava a aula, que eu mentia falando que não tinha lição, que a minha mãe não olhava o meu caderno, não telefonava para a professora para perguntar se não tinha lição mesmo. E já há alguns anos o mercado de trabalho me rejeita porque eu não tenho estudo. Adquiri estudo, mas com isso também veio
idade. Me profissionalizei, mas com isso também veio complicações de saúde. Não fiz as coisas no tempo certo. Ou no tempo ideal. Porque não tinha uma mãe cumprindo a sua obrigação, não tinha um pai cumprindo a sua obrigação, não tinha uma igreja cumprindo a sua obrigação. Agora que eu estou tentando fazer a minha, cai todo mundo em cima de mim me crucificando, cai todo mundo em cima de mim me apedrejando. Porque eu gravo vídeo de evangelização ao invés de gravar pornografia. Porque eu tenho 7 traduções da Bíblia ao invés de 7 garrafas de uísque. Porque eu tenho uma bandeira de Israel ao invés de uma bandeira de futebol. Porque eu tenho uma vida de celibato ao invés de uma vida de orgia. Porque eu tenho como enfeite pão, suco de uva, azeite, menorá. Ao invés de arma, quadros obscenos, pornográficos. Descendo a lenha em mim, porque eu prego, ao invés de estar enterrando meu talento. Porque eu estou pregando, porque eu saí de uma igreja que eu gosto, queria estar, porque está pecando premeditadamente, pecado sexual, idosa, querendo se aproveitar de mim, ao invés de viver em santificação. Ah, mas nós estamos debaixo da graça, não precisa se santificar. Não, também não tenho direito de pecar comigo. Porque idosa dando em cima de mim só aborrece. Se fosse uma menina bonita, de 14 anos, eu não ia gostar. Uma menina... Por quê? Porque eu não tenho condição financeira de sustentar uma família. Eu não quero ninguém sofrendo comigo. Eu consigo sofrer sozinho. O dia que eu tenho arroz puro para comer, o dia que eu não tenho o que comer, e um monte de gente vai me ver evangelizando, vai falar que eu sou safado, que eu estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Quá, 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 quá. Eu estou gastando dinheiro. Vai achar que eu devia estar gastando com cerveja. Talvez dando dízimo num clube erótico que uma velha idosa horrorosa do cabelo branco senta no meu colo para falar comigo. Quando ela consegue conversar a 2 metros de distância fofocando, consegue escutar o pedido de oração a 10 metros de distância de quem está chamando o gato. Só comigo ela usa aparelho de surdez e tem que sentar no meu colo. E o pastor mercenário defende. Deixa eu ver se eu adivinho, eu não posso começar a pregar. Eu não posso fazer o trabalho de evangelização. Não sou profeta, não sou apóstolo, não sou diácono, não sou pastor, não sou bispo. Estou fazendo a minha obrigação de evangelista. O evangelista para você é o quê? É quem pega o microfone dentro da igreja e fala para quem está dentro da igreja. Isso não é evangelista. Evangelista é quem chama os que estão fora da igreja. E não é fora da igreja no sentido edifício. É fora da igreja no sentido pessoas salvas. Está conseguindo compreender? Não existe profeta hoje, não existe apóstolo hoje. Eu não sou